Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e hoje eu vou falar do projeto que eu participei um pouquinho, né? Algumas pessoas pediram para eu falar aqui, que é do MentalEye, tá? Então eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho, falando um pouquinho para quem não conhece, né? O que é o framework, como é que foi, como é que eu conheci, né? Como é que eu descobri, como é que foi eu trabalhar ali, e vou comentar um pouquinho mais de outras histórias. Bom, se você começou a assistir vídeo aí agora, começou a dar uma olhada no canal, já aproveita, dá um like, já se inscreve, já sabe, né, todo esse esquema. E se você conhece já o MentalEye, então você vai escutar aqui algumas curiosidades. Tá? Bom, o projeto, gente, ele veio numa outra época, né? Então, vocês podem ver até aqui, né, se vocês repararem alguns detalhes, né, eu separei aqui algumas páginas, né? Eu estou usando o Web Archive, né? Porque o site aqui ele não existe mais, né? Então a gente precisa usar o Web Archive para conseguir acessar as páginas, né? E aí, pra vocês olharem pela data aqui, né? 2005, né? Tudo bem, eu peguei aqui uma página mais antiga, né? Uma das primeiras páginas aqui do framework, tá? Mas assim, eram outros tempos, né, gente? Agora a gente está aí 2025, a gente tem aí o Spring Boot praticamente aí dominando o mercado, e você tem outras opções, Quarkus, enfim. Mas assim, fora a tecnologia, né? Hoje a gente já fala muita coisa em terabytes, petabytes, né? Naquela época já não era assim, né? As máquinas já não eram tão rápidas, não tinha tanta memória assim, né? Então os recursos mais escassos, então a tecnologia ela já não estava tão assim como a gente tem hoje, né? Então assim, eu estou falando nessa época, né, 2005, 2006, 2007, né, a gente tinha bastante os frameworks MVC, né? Então na época o mais famoso era o Struts. Tá? Você tinha alguns outros aí, mas o mais famoso com certeza era o Struts. Tá? E você tinha um problema no Struts e em outros frameworks que você tinha nessa época MVC, tá? E também acho que de aplicações, né? Java, acho que nessa época, tá? Quando até eu peguei aqui um diagrama, isso é o que a gente tinha na época, né? Então a gente tinha que trabalhar com JCP, é uma época pré-REST, né? Não tinha REST, JSON, né? Ou, sei lá, você pensa ou sei lá, um MongoDB, não existia nada disso, né? Banco de dados era só relacional, né? E web service era só XML, aquele XML com contrato, enfim, tudo aquilo que vocês já conhecem, né? E você tinha os Enterprise Java Beans, né? Então, que era aquela ideia de você ter lá apenas um texto de código, de ser compartilhado e tal. Então, na teoria era muito bonito, mas na prática, assim, te obrigava a escrever muito código a mais, a escrever, assim, muito XML a mais. Então, você tinha que fazer as interfaces, você tinha que fazer tanta coisa a mais, que começaram até a surgir ferramentas para gerar esse código extra, tá? Então, eu lembro, por exemplo, você tinha que fazer lá uma JB, Session Beans, aí você tinha o Xdoclet na época lá, que você colocava umas anotações e ele gerava lá as outras interfaces que precisavam para o JB funcionar. Né? Fora a parte de deploy também, você tinha que fazer deploy separado da parte web. Então, assim, era uma época que, assim, a gente tinha essas aplicações corporativas, davam muito trabalho fazer, né? E por outro lado, você via, sei lá, tipo, aquela aplicação lá em PHP, assim, que era muito rápido de fazer. Aí você fala, nossa, né? Por que Java, né? Podia ser assim, né? Ainda não era, aquela época não era tão fácil, tinha que fazer muita coisa, né? Então ainda era bem trabalhoso, né? Você entregar alguma coisa.
Então, você vê alguma coisa funcionando ainda era bem trabalhoso. Tá? E aí até inclusive nessa época que surgiram, assim, que eu me lembro, né, começaram a ficar famosa a parte do Ruby on Rails, né? Começaram a nascer nessa época aí. Tá? E, bom, aqui, ó, eu peguei aqui também ainda a Wayback Machine, né? Para mostrar para vocês aqui mais ou menos a faixa, né? Que eu acho que foi mais ou menos essa faixa aqui, ó. Entre 2006 e 2010, que eu acho que foi o auge não só do MentalWai, tá? Que era um framework MVC, mas também dos outros frameworks MVC, né? A gente tinha outras soluções também famosas aqui no Brasil, né? O MentalWai você tinha o VRaptor lá do pessoal da Kaelon, né? E então você tinha bastante opção para usar. Né? O Spring, eu lembro que também veio nessa época, mas assim, ainda também aqui era tudo XML, né? As annotations elas apareceram mais para frente, né? Então assim, aqui foi mais ou menos o auge, né? Então, agora falar um pouquinho do projeto mesmo, tá? Do projeto do MentalWai, né? Então acho que como todo projeto é interessante saber primeiro o nome, né? De onde que veio o nome. Tá, então a pessoa que criou o framework, né, que foi o Sérgio Oliveira, ele é um carioca, tá? Que infelizmente eu nunca conheci ele pessoalmente, né? Mas a gente só trocou assim mensagem mesmo. E ele era acho que não sei como todo carioca, né? Mas gostava bastante de surfar. E assim, ele chegou a surfar nessas ilhas aí, né? De MentalWai, né? Então, quando ele era mais novo, ele foi lá, sabe essas coisas de mochileiro, né? Foi lá e ele viajou, ele conheceu, ele ficou fascinado, assim, tal. E aí, acho que como uma homenagem, assim, ele chamou, né, o framework de MentalWai, né? Não é esse bichinho aqui, mas né, eu até achava que era bichinho, mas não é, por causa das praias lá de MentalWai. Tá, então aqui, então assim, aqui tem um exemplinho, tá, que é o One Minute Start, que te dá uns exemplos de como usar. Tá, então lembrando que aqui eu estou falando dessa época aí, tá, 2005, 2006, 2007. Tá, então para fazer lá uma aplicação web, você tinha que fazer ali um server, criar uma página JCP, tá, criar lá um app, fazer deploy, né? Então era uma coisa mais complexa, né? E se você fosse fazer com usar com o JB, ia ser bem mais complexo, né? E o MentalWai, ele chamou atenção porque ele tinha um esquema mais simples, né? Então, que você não usava XML, né? Então, assim, você programava um monte de coisa, mas você não tinha XML, tá? Inclusive, para você programar, né, o que ele chamava lá das actions, né? Então você tinha lá uma classe principal, que era essa aqui, essa Application Manager, que é basicamente, se você conhece um pouco ali do Struts, né, aquele framework MVC mais famoso, seria semelhante ao Struts Config, né, onde você coloca as principais lógica seria de fluxo, né, do seu sistema, né? Se você chamar uma API, para onde que ela vai, né? Para qual página ele direciona, né? Falando, por exemplo, de Spring Boot, seria mais ou menos aquelas annotations lá que você faz de REST, né? Os get mapping, post mapping, put mapping, mais ou menos isso. Tá, tem aqui em controle, aí dá um exemplo aqui no Hello World, então ele tinha lá as tags próprias, né? Tinha aqui uma tag lib própria do MentalWai, e aí então, assim, bem rapidamente você conseguia, assim, fazer a sua pagininha, o seu sistema. Então, era bem tranquilo de fazer, bem rápido de fazer. Tá, deixa eu ver o que tem. Ele tinha aqui esses esquemas de data lists, né? Como se você quisesse fazer umas listas, né? Tipo aqueles combos, né? Então, ele tinha um jeito fácil, assim, de integrar, se você colocasse no arquivo, né? Então, era bem facinho de usar. Tá, aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, já é uma data mais para frente, né?
Então aqui já é 2011, né? Então aqui já tinha uma versão que acho que ele usa. Aqui o Sérgio ele gostava bastante do JForum, ele ficava mudando ali o fonte do JForum, colocando aqui a documentação. Aqui ficava mais bonito, né? Realmente, se colocando no JForum assim, né? De estilo ficava mais bonito. Mas ele tinha outros aqui, tipo esses books, ele tinha as receitas, né? E toda essa parte aí eram outros fóruns, fora o nosso fórum mesmo, que a gente discutia as coisas, mas aqui, ó, receipts, não sei se, vamos ver se vai funcionar. Mas eu lembro que era um outro fórum. Tá carregando. Será? Bom, vamos lá pro próximo aqui. Tá, acho que é aqui, mano, já 2008, já é outra data. Já nem carregou aqui os estilos. Tá vendo? Mas tá vendo a carinha do JForum, né? Tá vendo? Dividindo receitas e tal, então tinha bastante coisa, bastante documentação, né? E uma das coisas que chamou atenção, né, nesse framework, que eu achava bem interessante, que os outros não tinham, né? Era o debug. Né? Então, se conseguia colocar em debug, ele aparecia assim na tela, ou na página web, assim, um debug dos objetos, né? Ao invés de você fazer na IDE. Né? Então, era bem interessante, sabe? Então, ele tinha umas coisas interessantes, sabe? Que você não via em todo o framework. Tá, aqui mais aqui. Ele tinha um conceito de filtro, que tudo era filtro, você tinha donate filter. Aqui, ó, Transaction Filter, Connection Filter, então, e você podia fazer o seu filtro se quisesse, então ele era bem flexível, tá? Bom, isso é do framework, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do time, tá? Do time do Mental. Tá, então o primeiro da lista aqui é o Sérgio Oliveira, é o cara que criou o framework, tá? E hoje, se vocês pararem para pensar, tá, uma coisa interessante, né? Hoje que a gente fala muito de trabalhar remoto, né, de fazer encontros, né, mas o MentalWise, acho que como muitos outros projetos, né, ele foi um projeto que a gente trabalhou bastante em grupo, mas a gente nunca se reuniu em grupo, né? Então foi aquela coisa síncrona, né? Manda e-mail, o cara olha, depois responde, manda para um, manda para outro, né? Então foi um trabalho coletivo, né? Apesar de que a gente nunca se reuniu, né? Pessoalmente ou mesmo online, assim, a gente nunca se reuniu. E bom, aqui tem um exemplinho, então assim outras pessoas assim que eu tenho contato até hoje, o Rubem Azenha, tá? Então ele também ajudou bastante ali no projeto, tá? Tá aqui meu nome também, tá? Tem outras pessoas aqui, o Marvin, o Hélio Frota, o William, tá? Rufino, não foi tanta gente assim, mas cada um deixou aí a sua contribuição de código, tá? E agora eu vou falar aqui uma história triste aqui, né, que aconteceu vocês notaram aqui no caso do Alex Fortuna, né? Ele foi um usuário que acho que tem até uma página aqui para ele. Né? Eu não tive tanto assim contato, né, com o Alex, que ele contribuiu assim pouco assim para o projeto, né? Acho que convirou assim, acho que na prática acho que mais que eu assim, em código, né? Mas foi um período curto de tempo, né? E eu lembro que ele mandou assim uns códigos fonte e no nome lá das classes, acho que o nome da esposa dele, né? Aí a gente tinha um grupo lá de e-mail, aí o pessoal reclamou e falou, pô, quem que foi aí que colocou o nome da esposa, pô? Nada a ver, né? Nada a ver com o projeto, não sei o quê. Mas aí a gente pediu pra ele mudou ali. Um cara muito gente boa, super gente boa, né? E ele infelizmente foi vítima, né, da violência no Brasil, né? Acho que quem mora aqui sabe que todo dia a gente corre um risco, né? Infelizmente, né?
Então, assim, a história que eu soube na época, né? Então ele tinha 23 anos, né? Ele estava jogando futebol ali com os amigos, assim, acho que ele tinha acabado de jogar futebol. E aí ele estava, não sei se ele estava indo tomar alguma coisa, tomar uma água, enfim. E aí num bar ali perto de onde ele estava indo, teve um tiroteio, né? E ele foi infelizmente atingido por uma bala perdida, né? Acabou falecendo. A gente até ficou muito chocado na época, assim, né? Que aconteceu isso, né? Foi um baque assim para todo mundo. Né? Eu acho que, se não me engano, o Sérgio chegou ali, ele ligou lá, chegou a falar com os familiares, né? E acho que ele falou com a esposa dele, e acho que ela estava grávida, alguma coisa assim. Né? E, infelizmente, né? O Alex, ele foi um cara muito gente boa e o curto espaço assim de tempo que ele passou pelo projeto, né? Ele contribuiu bastante. Né? Então, sei lá, desejo aí para onde ele estiver, né? Siga em paz aí. Desejo tudo de bom aí para a família dele. Tá? Bom, e para seguindo aqui para a parte final do vídeo, vou falar aqui um pouquinho como que eu conheci, né, o projeto. Eu tinha um site, eu não sei se eu vou achar. Eu vou até procurar aqui. Eu gostava, assim, eu sou um usuário muito antigo de Linux, né? Desde o século passado que eu uso Linux, né? Eu também gostava bastante de jogar, né? E em PC, né? Então, assim, apesar de eu ter console, mas eu gosto, assim, até hoje eu gosto bastante de jogar em PC. Ai, que pena. Tá carregando. Bom, então, esse aqui era um site que... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui uma... Então, na época, eu fiz um site... Eu queria fazer um site, assim, de um catálogo, né? De jogos de Linux, não era pra ganhar dinheiro nem nada. Só para ter um catálogo online, né? Uma coisa que não existia na época, né? E aí eu comecei, né? E também era uma maneira de você... Assim, eu tava aprendendo nessas coisas de hospedagem, né? Uma coisa que eu indico para todo mundo fazer, né? Paga lá ou usa alguma coisa gratuita, né? E faz lá o seu código, faz o deploy para você treinar essa parte, né? Ou treina uma outra tecnologia, né? Tal. Eu acho que vale a pena. Deixa eu pegar um mais antigo aqui, né? Esse aqui não funcionou. Bom, e aí? Eu comecei a fazer, acho que no trabalho eu usava struts, né? Eu comecei a usar os outros frameworks, né? E na época o WebWork era um framework assim alternativo, né? Em Java, né? Mas ele tinha lá os seus diferenciais, tal. Ele usava menos XML, tinha umas melhorias em relação a struts, tal. Aí eu comecei a usar ele, acho que eu cheguei a implementar, né, o site aqui com o WebWork, mas ele também tinha bastante XML, né? Muito XML. Tá? Menos que o struts, sim, mas ele ainda tinha bastante XML. Né? Mas, de certa forma, ele era mais simples que uma arquitetura com JB e tal, era mais simples. Né? Mas ainda tinha bastante XML. E aí uma hora, assim, eu vi que a parte de validação, né, do WebWork, você tinha que declarar lá uns interceptors. Nossa, eu lembro que era chato pra caramba. Aí uma hora eu falei assim, não é possível, né? Aí eu fui lá no Google, né? Eu coloquei assim, Java sem XML, né? Ou Java, MVC, Framework Java sem XML, alguma coisa assim. E aí eu caí nesse artigo aqui. Tá? E esse artigo aqui também, ele é desse site Java World, acho que nem existe mais. Né? E é um artigo aqui, ó, de 2005, né? E quem escreveu foi o Sérgio Oliveira, né? Só que na época, assim, eu nem, assim, eu reparei se ele era brasileiro ou não, eu olhei, acho que nem prestei atenção no nome, né? Mas eu vi, assim, o que me chamou a atenção é o quê? Sem XML. Eu falei, nossa, é muito ruim XML. Então, se eu conseguir fazer em Java, pelo menos a
a minha ideia é que lá, que na época eu usava o Eclipse bastante, pelo menos ele vai conferir, ele vai ver se está erro, ver a sintaxe para mim, né? O XML não, era só eu colocava lá, aí em runtime que eu vinha que tava erro, né? Normalmente. Então, assim, eu falei, poxa, deve ser legal, tal, e aí eu fui lá, né? Aí eu entrei por aqui, aí eu acabei caindo no site, aquele site que eu mostrei para vocês aqui, né? Aí entrei para cá, tal, caí nesse site aqui, aí baixei o projeto, né? Vi que era, enfim, aí comecei a usar para aquele meu site lá no Linux Games e tal, e aí acabei entrando em contato ali com o Sérgio, né? Enfim, aí no final acabei ajudando o projeto em algumas coisas, tá? Então, o código-fonte, esse aqui é um dos últimos oficiais, tá, que você tem lá no SourceForge, tá? Lá você encontra, né? Agora, uma das contribuições que eu fiz, assim, acho que eu fiz duas, né? Talvez a melhor, assim, acho mais importante que eu fiz, foi publicar o projeto do Maven, né? Aliás, o projeto do Mentawai no repositório oficial do Maven, né? Porque isso era uma coisa burocrática, né? Que é um processo burocrático, você tem que fazer, e eu não sabia, nunca tinha feito nada, e eu lembro que até eu tinha assistido uma palestra com o pessoal lá de Campinas, só sobre Maven, né? E a palestra bem legal, assim, foi bem completa, né? Eles mostraram como que usava, o conceito, diferenças, snapshot, release, né? Alguns comandos, tal, né? Legal, interessante. Mas aqui era diferente, né? Aquele eu queria publicar. Aí eu lembro que eu até entrei em contato com eles falaram, ó, tenta ver aqui e tal. Aí eles me deram lá uma direcionada e eu consegui, né? Então eu consegui ver, né, o que você precisava fazer, tinha que mudar algumas coisas ali e tal, seguir alguns comandos específicos, e eu consegui gerar uma release no repositório oficial do Maven, né? Então acho que com certeza isso aí ajudou ele a ficar mais conhecido, né? E outra contribuição, tá, que eu fiz, tá, inclusive foi ano passado, né, que eu fui convidado, né, pelo Unesp, né, a fazer ali uma palestra, né, sobre, foi outra coisa de Spring AI, né, tal, mas aí até acabaram me perguntando como eu participei do projeto, né, e a galera da Unesp, né, eles usam também, né, em parte lá dos sistemas deles mental, eles perguntaram ali do projeto, eu acabei falando, né, eu contei um pouquinho da história. Vou deixar aqui o link, tá, da palestra de Steam. E aí lá, assim, até eu falei errado, né? Eu falei que eu tinha ajudado na parte de debug. Não. Essa parte de debug foi o Sérgio que fez. A parte de código que eu ajudei não foi muita, mas foi essa aqui, né? Foi a parte de JPA. Tá, isso aqui que eu fiz, eu peguei, acho que aquela versão ali que tá no SourceForge e joguei aqui pro meu GitHub e congelei, né? Eu acho que eu não sei se eu mexi alguma coisa ou outra, talvez eu tenha mexido um pouquinho, mas tá uma versão congelada, tá? Aí tá aqui o JPA, JSR 220, tá? Tem um pouquinho de código aqui, tá? E acho que a última contribuição que eu fiz, né, na época, também, né, com a galera da Unesp, né, foi quando eu entrei em contato ali com o pessoal que eles implementaram, né, as annotations com o Mentawai, né? Só que no caso o Sérgio ele não gostava da ideia do framework, né, naquela época de ter annotations, né? Então ele falou assim, olha, se você quiser você implementa, você é open source, né? Você pode pegar e fazer a sua versão, né, do Mentawai com annotations e tal, mas a oficial não vai ter, né? Aí na época que eu acabei fazendo, né? Eu entrei em contato aqui, ó, com o André Penteado, e vi se ele topava assim liberar, né, os códigos fontes e tal. Aí eu fiz uma biblioteca à parte, né? E aí acho que eu fiz aqui uma biblioteca à parte e ficou ali no site ali, né, para quem quisesse usar. Era só incluir ali no projeto que poderia usar também, né? Bom,
Então, gente, o projeto foi isso, foi uma experiência bem legal, viu, de participar, assim, do projeto, tá? No site aqui, na página inicial, não sei se vai dar para ver, eu não vou lembrar quando que tava isso, mas você tinha, assim, alguns elogios, tá? Vamos ver se eu acho aqui. Não sei se eu vou achar, não. Então, nessa parte aqui de cima, deixa eu ver se eu pegar um aqui mais pra frente. Você tinha os elogios, assim, né? Você tinha uma página, na verdade, de elogios, né? E você percebia que o Mentawai não era uma coisa só do Brasil, né? Então você tinha gente da Europa usando, para algum... Eu lembro que tinha gente da Rússia, nossa, tinha um monte de gente, Hungria e tal. Não eram muitos cases, né? Mas eram bem espalhados, assim, né? Se conseguisse montar um mapa, assim, para mostrar, você via muita coisa, muita gente usando, assim, ao redor do mundo, né? E aqui na home ficavam, assim, algumas... acho que é isso aqui, ó, feedback. Aí tinha alguns, ó, esse Gary aqui, ó, ele trabalha na Sun Microsystems, então... Aí, olha lá, ó, o site OpenSolaris, né? Então, aí ele usou lá, deve ter usado o Mentawai para fazer o site do OpenSolaris. Então, sei lá, então você tinha muitos cases assim, né? Então isso era bem interessante, né? Cada hora aparecia um case lá, mandava um e-mail para o Sérgio, ele colocava aqui. Tá? Então assim, foi um projeto legal, eu gostei bastante de participar, né? Depois, enfim, como a tecnologia é assim mesmo, né? Ah, até esqueci de falar. Eu cheguei a publicar uma revista, ó. Deixa eu ver se... Frameworks Brazucas. Pra vocês verem como essa revista é antiga. O preço da revista é R$11,90. O que você compra hoje com R$11,90? Né? Nada, né? Mas na época era o preço de uma revista. E até, enfim, certo? Olha só, é curioso, né? Então ele tinha até aqui, ó, problemas de produtividade com JE, né? É por isso que saiu essa... Aí isso aqui. Aí assim tinham outros frameworks, ó, tinha aqui aqui ó, o VRaptor, tá, minha mão aqui tá bem na frente. Tá, e eu tô aqui em cima, aqui o Sérgio, né? E aqui o tá falando lá do Mentawai. Né? Então, assim, tiveram publicações na época, né? Acho que teve também outros artigos, né? Foi uma época interessante, né? Mas, assim, a tecnologia também, ela evolui, né? Então, ficou para trás, mas foi uma época bem legal, tá? Então, é isso que eu queria deixar, assim, registrado, né? Se vocês usaram aí o Mentawai, então comente aí ou repasse esse vídeo para quem usou, tá? E se não der um like até agora, por favor, dá o like, se inscreve, tá? Então era isso que eu tinha para falar. Um abraço aí, até a próxima.